Oi, gente! Hoje a nossa aula é teórica. Eu acho super importante contextualizar o que a gente está fazendo aqui para vocês saberem o que vocês estão fazendo, e a teoria dá muito embasamento para a sua prática. Então, o que a gente acaba fazendo quando a gente não sabe nem o que a gente está fazendo vão ser simplesmente técnicas respiratórias, técnicas corporais ou até mesmo um relaxamento. Yoga é muito mais que isso, tá? Então, o que é Yoga? Yoga é uma filosofia prática, nascida há mais de 5.000 anos na Índia, mais especificamente na civilização do Vale do Indo. E Yoga é um dos darshanas, um dos pontos de vista do hinduísmo. Só que hinduísmo é religião e Yoga é filosofia prática. O significado da palavra Yoga é união. Então, através da prática, a gente visa unir os nossos 4 corpos, trabalhar os nossos 4 corpos, que são o nosso corpo físico, o nosso corpo energético, o corpo prânico, o corpo emocional e mental. E a meta do yoga é o samadhi. O samadhi é como se fosse o nirvana para o budismo, tá? É um estado de hiperconsciência, de mega lucidez. A gente pratica yoga para conquistar a libertação, para conquistar autoconhecimento e chegar nesse estado de lucidez suprema. Então eu vou explicar um pouquinho sobre as 8 etapas do yoga, que é conhecido como a árvore do yoga, tá? Ou os 8 níveis, os 8 estágios do yoga de Patanjali. O que seriam esses 8 estágios? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, tá? Se eu conseguir editar esse vídeo aqui, eu vou tentar colocar uma fotinho de como é desenhado essa árvore com esses 8 galhinhos. Então deixa eu falar um pouquinho sobre cada um deles. Yama, que seria esse primeiro raminho da árvore, Yama são éticas universais ou externas, é como a gente se relaciona de dentro para fora. Então, o primeiro Yama é a Ahimsa. A Ahimsa é o preceito de não violência. Então, é não violentar o próximo através de palavras, atitudes. É um respeito à vida, então a todas as formas de vida, não exclusivamente humana. E é isso que leva muitos praticantes de yoga a se tornarem vegetarianos, tá? Por esse respeito e não violência. O segundo Yama é Satya. Satya é a verdade, então é ser honesto nas palavras, nas atitudes e até internamente, né? Ser honesto com a gente mesmo. O terceiro Yama é Asteya. Asteya é não roubar. Então, mais do que não roubar no sentido material, é também não invejar as posses alheias, não roubar ideias, sabe? Hoje em dia na internet, dê um Google e se apropriar da ideia alheia. Isso não entraria no conceito de Asteya, não roubar. O quarto Yama é Brahmacharya. Esse Brahmacharya, dependendo do livro que você lê, ele pode dar diferentes traduções. Eu gosto da tradução de domínio das energias, porque outra tradução seria ligado a celibatário. Isso é uma das traduções. Só que domínio de energia é domínio dessas energias sexuais. Até porque, gente, quando a gente se relaciona com alguém, até um abraço é uma troca de energia. Então imagina um contato tão íntimo quanto o sexual, tá? Então seria o domínio dessas energias. Se vocês quiserem pesquisar, a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso. O quinto Yama é a Parigrha, é a não possessividade, né? A gente escuta tanto falar sobre desapego e yoga, só que desapego não é só material, porque a gente vive no mundo da matéria, então a gente precisa, não é que a gente precisa, se estiver sentado no chão, tudo certo também. Esse seria o sentido de não possessividade, tá? Que seria esse
quinto yama, que é Aparihara. Então, mas se a gente tem, que a gente usufrua sem ser apegado àquilo, tá? O problema não é possuir, é ser possuído, tá? Então, se você tiver e gostar de um conforto, de uma cama boa, de um bom travesseiro, por exemplo, ok, que bom, isso talvez também interfira na sua qualidade de vida. Então, não se culpe por isso, mas você sabe que também se não tiver tudo certo, você mantém o mesmo estado de paz e de tranquilidade interior. E esse conceito de Aparihara, ou não possessividade, também é abandonar o sentimento de ciúme e de apego nos relacionamentos, né? A gente vê que o nosso parceiro evolutivo é isso, ele tá do nosso lado porque ele quer, a gente não é dono dele, né? Que os dois, como casado ou como até relacionamentos de amigos, pai e mãe, é a não possessividade de também não querer transformar o outro. Então esse conceito de desapego é muito mais amplo que o desapego material. Então acho que acabou, né? Eu falei dos 5. Então agora vamos para os niyamas. Enquanto os yamas são externos, os niyamas são observâncias internas, tá? O primeiro é Sautya, que é pureza. Então, pureza física, emocional e mental. A pureza física a gente obtém também através da alimentação, né? Uma alimentação limpa, livre de sofrimento e que faça bem para o nosso corpo funcionar de forma plena, né? Para nos dar energia e não inflamar e deixar a gente sempre cansado. A pureza emocional pode vir através, inclusive, de mantras, né? Limpar o nosso coração, tirar sentimentos de raiva, mágoas. Essa seria a limpeza emocional. E a limpeza mental, eu acho que a maior ferramenta é a meditação, tá? Pra gente limpar os nossos pensamentos, que sempre tem sujeirinha ali, e eu brinco com os meus alunos que a gente parece que tem uma velhinha dentro da nossa cabeça, que às vezes fica reclamando de tudo, em vez de olhar para as bênçãos, olhar para o lado bom da vida, tá? Isso seria uma forma de limpeza, limpar os pensamentos negativos. O segundo niyama é Santosha, eu adoro esse. Santosha é contentamento, tá? A gente estar feliz com o que a gente tem. E existe uma frase que é: se a gente não puder estar sempre feliz, que a gente esteja pelo menos sempre em paz. Então, em todas as situações da vida, a gente obter esse sentimento de não adiar a felicidade. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz, ou quando isso, ou quando aquilo. Não, a vida é agora e você tem que estar contente com o que você tem no momento. Essa é uma das chaves, eu acho, e é uma das definições mais realistas de felicidade. Porque eu acho que tem gente que imagina felicidade como aquela coisa hollywoodiana ou comercial de margarina, que a gente acorda feliz, animado, e a gente sabe que não é todo dia assim, né? Mas contentamento é, apesar de às vezes você estar com estados emocionais diferentes, você mantém esse estado de Santosha, tá? Terceiro niyama é tapas. Tapas é autossuperação, é a gente querer ser a cada dia uma pessoa melhor. Tapas tá muito relacionado aos asanas, né? Os asanas são o que a gente faz geralmente aqui nas aulas, que são as técnicas corporais. Então, é querer também sempre evoluir em cada uma dessas técnicas. O quarto niyama é Swadhyaya. Swadhyaya é o autoestudo, a autoobservação. Acho que esse é um dos mais importantes também, né? Porque às vezes tem tanta gente querendo ensinar, sem olhar para dentro, sem praticar o que prega. Então, Swadhyaya é esse autoestudo, é o estudo de si mesmo, que é o que vai levar ao autoconhecimento. O último niyama é Ishvara Pranidhana, a autoentrega. É a gente aceitar com humildade que a gente não está sob o controle de tudo na nossa vida, que existem forças externas que a gente não controla, e aceitar isso, e o que a gente não controla, a gente entrega. Então esses seriam os yamas e niyamas. Agora vamos falar sobre o terceiro raminho, que é a asana. Asanas são posturas,
é a gente trabalhar o que a gente tem aqui no mundo da matéria, que é isso, é o nosso corpo. Então que a gente não resigne nosso corpo, mas também não seja apegado a ele. A gente trabalhe para evoluir, para deixar nosso corpo mais limpo, com mais energia, os nossos músculos fortalecidos, os asanas também têm o objetivo de trabalhar os nossos chakras, centros de força, de fazer uma limpeza interna através da contração de plexos, de glândulas. Então, asanas são as posturas. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, né? Pranayama são os respiratórios. São as técnicas para controlar e dominar a bioenergia, que é chamado de prana no yoga. Então, prana, essa bioenergia de origem solar, que sustenta toda a vida orgânica, e yama, caminho, tá? Então, pranayama é esse caminho do prana no nosso corpo. A hara, que é o quinto galinho, tô perdida já, gente, desculpa, acho que eu precisava de uma colinha aqui. O quinto pratyahara é a abstração dos sentidos. É uma das técnicas até que precedem a meditação. Vários livros de yoga contam, né, de mestres que estão lá meditando e daí param de ouvir sons, de sentir frio, calor, parar essa identificação com o ambiente externo, tá? A abstração dos nossos sentidos. Daí vem Dharana, Dhyana e Samadhi, que eu acho que eu vou explicar tudo meio que junto, porque Dharana é concentração. Então, quando a gente utiliza técnicas de meditação, a gente ainda não está meditando, tá? A gente está praticando Dharana, que já é um grande passo, é parar de vir aqueles balãozinhos na nossa cabeça e a gente concentrar, por exemplo, só Om, ou um outro mantra, ou um objeto. E Dharana, concentração. Dhyana, sim, daí Dhyana é o ato de meditar. Meditar é parar completamente os pensamentos, é entrar num estado que parece que entrou num buraco negro. Eu falo, não tem como explicar meditação, tem como vivenciar e praticar muito até obter esse estado. Eu brinco que eu não sei se eu animo ou desanimo quando eu conto que eu demorei pelo menos uns 2 anos para ter uma experiência de meditação, assim, que quando eu abri os olhos, nossa, tá? E é muito diferente de dormir, eu acho que também é importante explicar isso, tá? Dhyana não é dormir, eu falo, tem que vivenciar. Então, pratica muito Dharana, muita concentração para chegar nesse estado de Dhyana. E daí, finalmente, quando a gente encontra esse estado de Dhyana, praticou tudo isso, a gente vai chegar nesse estado de Samadhi, que é onde eu espero chegar um dia, e todo praticante de yoga sério pretende também esse estado de mega consciência, tá bom? Então, hoje a gente falou sobre o que é yoga e que yoga é muito mais que as posturas, tá? Que existem todos esses preceitos éticos, essa observância interna, essa limpeza interna, que se a gente não praticar isso, não vai ser yoga, tá? Yoga é uma prática que visa o global, como eu falei, yoga significa união e visa unir os nossos corpos, tá? E também uma união com o próximo, uma união com o mundo, porque só quando a gente pratica isso internamente, quando a gente se ama, quando a gente está limpo internamente, a gente consegue ser assim com os outros, né? Porque senão o que a gente vai estar praticando não vai ser satya, não vai ser verdadeiro. Então, gente, é isso. Podem deixar as dúvidas aqui nos comentários e eu vou fazer uma outra aula sobre tipos de yoga, porque senão acho que hoje vai ser muita informação. Eu prefiro que hoje vocês assimilem essa árvore do yoga de Patanjali, tá bom? Namastê!